Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro. Ele pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto. Vou pedir o pastor Edvo, que vem estar levando a Deus essa oração. Convida a Laís, que vai ajudar. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão. Com o hino do cantor cristão, Cristo exaltado. Eis entronizado à destra
cantar o cântico Quem nos separará. Vamos fazer uma leitura que se encontra em Mateus capítulo 6. Mateus 6, do 25, aí vamos ler o restante do capítulo e ler até o 5 do 7, do capítulo 7. Mateus 6 e 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porquanto os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, que é rico, ó Deus, e que nos adverte todos os dias, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a praticar a tua palavra, por onde andarmos todos os dias da nossa vida. Ó Deus, e te agradecemos pela tua misericórdia, que o Senhor tem derramado abundantemente sobre cada um de nós. Nos abençoa que possamos cada dia mais, ó Pai, nos empenhar na tua obra, no teu trabalho, que possamos sempre ter o desejo e o vigor de estar na tua casa. Muito obrigado por nos amar, ó Pai, sei com toda a programação. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais um cântico, depois o pastor pode chegar. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Obrigado, Laís, Igor. Pastor, pode chegar. Boa noite, irmãos. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 3. Primeiro Coríntios capítulo 3.
Vamos ler o verso 1 ao verso 3, ok? Os irmãos podem seguir aí nas suas Bíblias. Verso 1 a verso 3. Ok, todos acharam? Então, vamos ler. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e anda segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Oremos. Santo Deus, ensina a nós, os teus filhos, sobre esse texto lido, e molda e transforma nossas vidas, ó Pai, conforme o teu caráter santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, amados, uma coisa que parece estranha à vida cristã é o conceito de liberdade. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Livres. Não diz? Nós somos livres? Somos. Aí a mesma Bíblia vai e diz assim, sede, pois, servos uns dos outros. Ou seja, se sujeito, você está sujeito, você é servo do seu irmão ou do outro. Você tem que estar sob e a palavra servo lá que é dolos, né? Quer dizer que esteja à disposição, você tem que estar pronto para servir o outro. Como se eu sou livre? Como é que eu posso ser doulos, ou escravo, ou servo de alguém, se a liberdade cristã me dá o direito, né? Aliás, se minha vida cristã me dá o direito de liberdade, de ser livre. E aí parece uma coisa meio esquisita, parece que dizer assim, eu sou livre, mas está sujeito ao outro, não é liberdade. Então não é uma liberdade, pelo menos no sentido que muitas vezes nós queremos, ou muitas vezes que nós esperamos, né? Um dito bem popular, um dito bem comum que se tem, é assim, quanto menos você precisar dos outros, é o quê? Melhor, não é assim? Quanto menos você precisar dos outros, melhor. E aí, como é que bate isso quando a ideia de que o irmão tem que me servir? E é responsabilidade e é dever. Tem que certo, não bate, pelo menos à nossa primeira vista, nosso entendimento humano, parece contraditório, parece que não bate esses conceitos das Escrituras. Na verdade, só entrar um pouquinho nesse assunto, a ideia da liberdade é porque a gente precisa entender a questão de liberdade. Liberdade não é eu poder fazer o que eu quero, mas na verdade liberdade é a capacidade de agir de acordo com a nossa natureza. Eu sou livre, sou, mas eu não posso sair por aí voando. Por quê? Porque não está de acordo com a minha natureza. Deus me deu pernas e braços, não deu asas. Então, a minha natureza, eu sou liberdade, eu tenho liberdade. Mas eu não tenho
a liberdade de sair voando, porque vai contrário à minha natureza. Tá certo? Então, muito essa questão do conceito de liberdade, nós temos que entender dentro desse contexto que liberdade é a ideia de agir de conformidade com a nossa natureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai perceber no texto lido que se você é uma pessoa, por exemplo, sem Cristo, você vai agir de acordo com a sua natureza e você vai dizer que você é livre. Mas quando você é crente, você tem uma outra natureza. E você tem que agir de acordo com essa natureza. Isso não tirou a liberdade. Então, os princípios cristãos que nos mandam nos submetermos às pessoas, sermos servos uns dos outros, ele não tira a nossa liberdade. Porque de acordo com a natureza de Cristo, que agora habita em nós, Cristo se sujeitou a todas as coisas, Cristo se sujeitou ao Pai, e a Bíblia diz que ele se sujeitou até a morte e morte de cruz. E isso não tirou a liberdade dele. Ele era livre, mas ele se sujeitava por causa da sua natureza. Então, o que temos que entender, que esse jogo que muitas vezes nós nos sentimos podados, ou com a nossa liberdade cortada, é um conflito que existe em nós, crentes, por causa das duas naturezas. Então, queremos andar de acordo com essa natureza, aí, então eu fui podado, eu não tenho liberdade. Por quê? Porque você está reclamando por causa de uma outra natureza que existe em você. E aquela natureza quer que você ande de conformidade com ela, e a natureza de Cristo querendo que você ande de conformidade com Cristo. Então, o texto é bem interessante, que ele diz que quanto a isso, olha como é. Ele começa falando dessa natureza, e ele disse, irmãos, Paulo está falando aos crentes em Corinto, eu não consigo falar com vocês, eu não posso falar com vocês como vocês tendo ou agindo pela natureza espiritual de vocês. Eu tenho que voltar e conversar com vocês, e tratar vocês, e falar com vocês de acordo com a natureza carnal. A natureza carnal, os irmãos entendem, que ele está referindo-se à ideia do nascimento natural, onde todos nós somos ligados ou puxados à tendência do pecado. A natureza carnal que ele diz é aquilo que a nossa carne nos impõe e nos sujeita a viver, ou a querer, ou a desejar. São chamados desejos carnais, ou natureza carnal, porque nós herdamos essa natureza dos nossos pais. É uma natureza pecaminosa. E Paulo está dizendo, vocês têm das duas naturezas, mas é lamentável que ao eu ter que falar para vocês e ensinar vocês, eu não posso chegar e tratar pela natureza espiritual, porque vocês ainda não estão vivendo o nível que deveria viver nela. Vocês estão tratando muitas coisas pela carnalidade, então eu tenho que falar com vocês nesse nível de vocês. Isso é muito comum. Às vezes, por exemplo, se convida um pregador para a nossa igreja, um conferencista ou algo assim, e a gente diz, vixe, fulano teve... A mensagem foi um nível muito alto, né? Tipo, convida aqueles eruditos, aqueles, né? Aqueles homens do anel no dedo, né? Os bichões lá. Aí a gente diz assim, vixe, o nível foi muito alto, a gente não entendia nada. Quer dizer, ele não falou no nível das pessoas que precisavam ouvir. Ele falou no nível dele. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Eu não pude falar com vocês
com o nível que eu gostaria de falar, de tratar. Eu tive que, com outra natureza, vocês têm duas, eu tive que falar com vocês, eu só estou conseguindo falar com vocês pela natureza carnal, ou seja, Paulo não está se rebaixando no sentido de natureza, de tratar, mas ele está tratando no nível que aqueles irmãos viviam. Essa é a ideia. E aí é claro que quando Cristo nos chama a viver uma nova vida, ele está se referindo a essa nova natureza nele, muitas coisas dessa velha natureza tem que ser deixada, tem que ser abandonado. E aí é onde entra aquela ideia que eu falei. Não, mas é a minha liberdade. Mas eu sou livre. Sim, você é livre para andar de acordo com a natureza. Mas se você andar com essa natureza pecaminosa, você vai cair no pecado, você vai praticar o pecado, você vai se afastar de Deus. Então, você vai andar de acordo com essa natureza aqui, que é a natureza espiritual, a natureza de Cristo. Vai fazer o que Cristo quer. Então, você vai achar que não vai ter liberdade, porque algumas coisas vai ser podadas mesmo, porque ela não faz parte dessa primeira natureza, faz parte da natureza pecaminosa. Então, Paulo deixa muito claro a ideia de que todo crente, ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza dele, aquilo que ele recebe no seu nascimento, que é aquilo que ele é de verdade. É por isso que muitos crentes dizem assim, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou cabeça quente, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E faz parte da sua natureza. E não dá para tirar isso de você. E você anda de acordo com a natureza que você é. Você é uma pessoa temperamental, você é uma pessoa sentimental, faz parte do que você é. Você quer pecar, faz parte do que você é. Cristo, quando nós nos convertemos, deu uma outra natureza e disse, olha, se você não quer errar, se você não quer pecar, se você quer viver uma vida de santidade, está aqui. Abandona essa natureza e vive isso aqui. E ele coloca a natureza dele em nós por meio do Espírito Santo. A igreja em Corinto, alguns irmãos na igreja em Corinto, Paulo identifica que eles ainda estavam andando nessa velha natureza. E Paulo, então, ao ensinar para eles a palavra de Deus, diz assim, eu não pude falar com vocês, eu não pude tratar certos assuntos com vocês, como pessoas que vivem a natureza de Cristo, porque na verdade vocês não estão vivendo. É para viver? É. Todo crente, ele precisa viver a natureza de Cristo que está nele. Vai contrário às suas ideias, vai contrário ao seu pensamento, vai contrário a tudo talvez que você até goste, vai. É aí onde entra a ideia de dizer, então não sou livre? Sim, você é livre para andar de acordo com a natureza. Agora, qual é a natureza que você escolhe andar? A natureza cristã? Você é livre para andar de acordo com ela. Agora, ela não pode ter associação com essa outra natureza. Ou você vai viver como um crente espiritual, ou você vai viver como um crente carnal. Não tem meio termo. Essa é a ideia que Paulo está colocando. Tem duas naturezas e não tem meio termo. Ou você é carnal ou você é espiritual. Tem até pessoas aí, né, tem livros, inclusive, que diz que não existe crente carnal. Existe. O crente carnal é aquele que quer viver os desejos da sua natureza pecaminosa, da sua natureza antes de ser crente. Pessoas que dizem assim, mas eu sou assim mesmo, ou seja, que não quer mudar a sua vida, que não quer mudar costumes, pessoas que não querem mudar seu temperamento, pessoas que não querem mudar seus desejos. Então, quer dizer, essas pessoas estão se negando a andar na natureza que Cristo colocou para eles. Então, são crentes carnais. Então, prefere a natureza da carne do que a natureza de Cristo. Tá certo? Agora,
Olha como é interessante. Ele vai comparar a uma coisa bem interessante. A comparação que Paulo vai fazer de um crente carnal, ele diz assim, finalzinho do versículo 1. Eu vos falei como carnais, e aí olha a próxima frase, como a crianças em Cristo. Por que Paulo compara o crente carnal, e a comparação que ele faz aqui é bem interessante, ele compara a uma criança, não é? Esse eu não pude falar a vocês como crentes espirituais. Eu estou falando aqui com vocês como crentes carnais, como criança. Por que Paulo está dizendo, ou comparando o crente carnal com uma criança? Sabe por quê? O que nós dizemos a característica mais comum da criança? Ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Ela sabe o que é. Não estou dizendo que a criança pequena não sabe. Uma criança não sabe o que é o certo e o errado. Ela sabe. Sabe como sabe. Quando eu digo que ela não sabe discernir, é no sentido de decisão. De decidir para o que é certo. Porque ela tem a tendência de sempre discernir, aliás, de sempre decidir para o que é errado. A tendência natural da criança é decidir para o que é errado. Por isso que Deus deu pais, né? E cobra dos pais a responsabilidade de ensinar, de disciplinar, de corrigir os filhos, de tudo. Por quê? Porque é natural da criança escolher o errado. Quando eu digo que a criança não sabe discernir entre o bem e o mal, é no sentido de decisão. Ela não sabe decidir, mas saber o que é certo e o que é errado, ela sabe. Mas ela não tem esse poder, essa força. O crente carnal é a mesma coisa. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, mas na questão de decisão, ele sempre vai decidir para o que é errado. Ou seja, vai pesar a natureza pecaminosa, vai pesar os seus gostos, vai pesar os seus desejos, vai pesar o que ele gosta, vai pesar... A decisão vai ser tomada baseada nessas coisas. Por isso, Paulo diz que o crente carnal é comparado a uma criança, pela maneira do agir da criança. Ela não consegue pensar, se eu fizer isso aqui, as consequências vão ser isso aqui vai ser pesado, isso aqui vai ser complicado, então eu não vou fazer. Ela não vai pensar assim. Ela sabe que é errado e simplesmente ela vai e faz sem medir as consequências. Ela não tem essa capacidade de desenvolvimento, de pensar lá na frente das consequências e tudo, embora ela sabendo que é errado. Então ela vai decidir porque é errado. O crente carnal, ele é comparado a uma criança exatamente por causa dessa maneira de agir. Ele não vai botar na ponta do lápis lá as consequências, se eu fizer isso aqui vai ser assim, vai ter isso, vai ter problema com isso. Ele não vai agir, ele vai agir exatamente pelo seu desejo, e o desejo é esse, então ele vai fazer. Então, por isso, a ideia, Paulo está dizendo, como carnais ou como crianças. Essa é a ideia que ele coloca aqui. Sempre tem essa tendência para o errado, a criança sempre tem essa tendência para o mal. Tá certo? Você pode dizer assim, não, pastor, as crianças não são assim, crianças são seres genuínas, puras, e, né, são anjos. Aonde? Aonde? Né? Uma coisa engraçada, hoje, a Kael chegou na minha casa com um carrinho de madeira. E aí eu brinquei, ele disse, olha, vovô, seu carrinho. Aí eu disse, o que meu carrinho estava na sua casa?
Como foi que ele foi parar na tua casa? Ele foi sozinho andando assim, zum. Ele saiu da minha casa, foi na casa dele, sozinho andando. Não foi, ele levou, e é dele. Eu comprei 2 carrinhos, e eu disse, um eu dei para ele, e outro eu fico para implicar com ele. Eu acho que eu passei da idade de brincar de carrinho, né? Mas é de eu implicar com ele. Mas aí interessante, que aí ele foi dizer assim, não, ele foi andando assim, zum. Ou seja, ele sabe que ele levou, mas a tendência é o quê? Ele não vai pensar isso. Mas assim, não, a criancinha não sabe o que está. Sabe. Sabe que inventou até desculpa, como foi que o carro chegou lá, né? Eu estou dizendo isso só para mostrar como é a tendência natural da criança, que a gente acha que criança não tem pecado, que tem. E o crente carnal age dessa mesma forma, querendo ser com ingenuidade. Por isso que somos recomendados. É tão ingênuo, né, que o crente cai no pecado, aí diz assim, é porque a carne é fraca. Tem argumento mais, um argumento mais, sei lá, como é que a gente chama? Fraco, argumento mais besta do que esse. Porque se a Bíblia diz assim, andai no Espírito. Aí quando eu digo assim, não é porque a carne é fraca, significa que eu estou andando aonde? Na carne. Aí justifica? Não justifica. Quando a carne é fraca, quer dizer, você está assumindo que você está andando aonde? Na carne, quando a Bíblia manda que você anda no Espírito. Você percebe? Quando a pessoa tenta justificar a ideia do pecado que a carne é fraca, ele está assumindo o pecado dele, que está andando na carne. Só isso. É aquele argumento que você usa contra você mesmo. Porque o crente, de acordo com as Escrituras, não é para andar na carne. É andar no Espírito. Quer dizer, age tão ingênuo, né? Que ele usa o argumento contra ele mesmo. Então é a ingenuidade da criança. Por isso Paulo disse, eu tenho que falar com vocês como crianças em Cristo, como uma pessoa que não sabe, não tem maturidade, não pensa. Essa é a ideia que Paulo compara o crente carnal. E ele continua de forma bem interessante. A primeira comparação ele faz entre criança e um adulto, e a segunda comparação que ele faz é com relação à capacidade que a pessoa tem em termos dos alimentos. Olha como é interessante. A segundo exemplo que ele coloca, leite vos dei de beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O segundo exemplo que Paulo vai usar para crentes carnais é através do alimento que nos mantém, né? Aquele que nos alimenta, aquele que nos dá, como diz o outro, substância, que nos dá vida. Não vai se esperar que uma criança de 2 anos, de 1 ano de idade, possa jantar um sarrabulho, né? Uma mão de vaca, assim, para bater aqui no osso, que sai aquele tutano lá. Não dá para esperar, não se pode fazer isso. Não se pode dar a uma criança de 1 ano de idade certos alimentos, porque o organismo não suporta. Agora, quando chega muito velho também não pode mais não, né? Quando é muito velho também só é papa, né? Eu já estou entrando nessa fase de comer um mingauzinho de aveia para jantar. Não vai mais a certas coisas não, né? Então, é engraçado que o organismo pode absorver certos tipos de alimentos ou não. E Paulo está dizendo, o crente carnal é assim.
ele tem que se alimentar, ele se alimenta, na verdade, de coisinhas bestas, superficiais. Ele não pode suportar coisas mais sólidas da palavra de Deus. São crentes que se escandalizam com qualquer coisa, crente que se acontece certas coisas, acha que caiu o mundo. E Paulo está dizendo, são crentes melindrosos. Essa é a palavra, né? Não aceita muitas coisas. Como organismo, não aceita. Paulo está dizendo, tem que tratar vocês com coisinhas de criancinha, porque se der uma coisa mais sólida, vai criar um problema sério aí na vida de vocês. É triste isso. E às vezes você vê dentro das igrejas que crentes novos não criam muito problema, não. Né? Às vezes são crentes velhos, mas velhos em idade, mas em maturidade ainda o quê? Crianças. A nossa maturidade cristã, ela não depende dos anos de crente que nós temos. Sabia disso? E tem um bocado de crente velhos, imaturos, crianças ainda, que tem que ficar no leitezinho com o mingau de aveia, né? E não pode nem comer um baião de 2 com carne assada, porque não aguenta. Então é interessante que Paulo está falando de pessoas carnais e as comparações que ele usa. São como crianças, que em termos de discernimento, são como crianças em termos de alimentos, tem que ser tratado todo de forma especial. A ideia é que pessoas não desejam desenvolver a salvação. Porque pela idade, em outro texto, Paulo vai falar para ele, pela idade, vocês já eram para ser doutores, no sentido de tanto tempo que vive na igreja, tanto tempo que tem essa natureza nova, mas Paulo disse, já era para ser doutor, mas ainda estão engatinhando na natureza espiritual, porque tem preferido viver mais tempo na carnal. E aí não desenvolve a natureza espiritual. Ainda são criancinhas, já depois de tantos e tantos e tantos anos. E ele usa mais uma ilustração para mostrar aos crentes que andam na natureza carnal. Ele diz aqui, versículo 3, que é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ele diz assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e anda segundo os homens? Então, no versículo 3, a carnalidade é ilustrada através dos sentimentos que nós nutrimos com relação ao nosso próximo. Qual o sentimento que você tem com o seu irmão? Como é que você o vê? Como é que você o trata? Paulo está dizendo aqui alguns sentimentos. E olha como ele diz. A carnalidade é descrita aqui, o crente carnal é notado aqui, pela forma enciumada que ele vive do outro irmão. Eu estou com ciúme do irmão Vanduí, porque está ali com a camisa tão bonita, vermelha. Não tem não que eu vi com a minha azul, né? E azul aí é mais bonito, né? Mas eu estou com ciúme, porque irmão Vanduí é tratado diferente, porque irmão Vanduí tem mais amigos na igreja do que eu. Ciúmes. E Paulo está dizendo uma coisa bem interessante. Havendo entre vós ciúmes.
contendas. Isso é a maior demonstração de que vocês estão vivendo na carne, ou estão vivendo a natureza carnal. Pessoa não, mas eu acho que isso, na verdade, não acontece. Né? Isso não acontece. Mas, por exemplo, se por acaso, que não acontece, você imaginasse um irmão na igreja, ciúme, porque o pessoal fala com os outros e não fala com ele. Claro que isso não tem, né? Dentro das igrejas não tem isso, né? Mas você já viu isso? A gente vai para a igreja, aí fica aqueles irmãos lá, só entre eles, e fica aquele grupo lá e tudo, e não falam nem com a gente. Não sei. É a pessoa. Paulo está dizendo, havendo essa ideia, dessa coisinha entre vocês, contendas ou confusões, não é isso que mostra a carnalidade de vocês? A essência da carnalidade é andar segundo nossas próprias vontades. A tendência natural do ser humano, quem é que não quer ser popular? Quem é que não quer chegar num lugar e todo mundo ver, todo mundo notar, todo mundo cumprimentar, todo mundo... Não é? Aí quando você chega numa determinada igreja, ou você chega no local e tem aquela popularidade, o pessoal não cumprimenta, aí vai ver o quê? Eu vou embora, aquela igreja é horrível, a igreja é isso, a igreja... Aí começa com esse tipo de coisa. Ou enciumado lá porque o irmão tem mais oportunidade do que ele, ou está enciumado. É engraçado. São coisas pequenas que existe tanto dentro das igrejas e a gente acha que é normal. Não, mas isso é normal, onde tem gente tem assim. Paulo está dizendo que normal não. Não é para ser chamado normal o que é o quê? Carnalidade, ou andar na carne. Porque o crente, o normal, é andar segundo a natureza de Cristo. Então não é normal, gente. Esse tipo de coisas dentro da igreja não é nem para existir. E quando existir, deve ser conversado e tratado, ou o próprio irmão tem que reconhecer que ele está andando numa natureza que não bate com aquela natureza que Cristo deu para ele. A carnalidade é descrita como ciúme entre os irmãos, como eu disse, como contenda. Ou seja, isso é andar de acordo com as nossas vontades, ou seja, de acordo com o nosso próprio desejo, de acordo com o nosso próprio pensamento. Então, aí onde entra, como eu disse, aquela ideia, mas eu não sou livre. Não, você não é livre, é livre para andar de acordo com a sua natureza. Quando alguém chega e repreende você disso, e reclama daquilo, e faz isso outro, ele não está tirando a sua liberdade. Ele está dizendo que você é livre para andar de acordo com a sua natureza cristã, e não de acordo com a sua natureza pecaminosa. Eu quero só concluir, por causa do nosso tempo também, mas ele diz, quando, pois, alguém diz, aí ele vai citar o exemplo das contendas e dos ciúmes, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é isso, é aquilo, esse aqui é melhor, aquele é pior, esse não sei o quê. Aí Paulo está dizendo, a maior questão de prova de carnalidade dentro da igreja é quando você começa a notar essas coisas, essas divisões. E Paulo está dizendo, porque na verdade um conceito ou uma natureza de Cristo, a natureza cristã, a natureza que nós devemos andar, que é a nossa nova natureza de Cristo, Paulo diz assim, ela pensa da seguinte maneira, Paulo e Cefas são servos de Cristo e que nenhum é mais importante do que o outro, porque Cristo usa cada um como ele próprio quer.
Então, quem é mais importante? Eu sempre pergunto assim, quem é mais importante dentro da igreja? É o pastor que prega? É o Josué, que foi o dirigente hoje, né? Quem é mais importante desse culto de hoje? O Josué, que dirigiu? Eu que estou pregando? O irmão Edvo, o pastor Edvo, que orou para a abertura do culto? A irmã Laís, que participou aqui no cântico com o Josué? A irmã Maria, que teve o trabalho hoje à tarde de limpar tudo isso aqui, deixar as cadeiras limpinhas, espanadas, tudo bonitinho. Ninguém nem disse obrigado, né? Mas veja o trabalho que ela tem e tudo. Quem é mais importante? E a gente percebe que nenhum, porque nós somos um conjunto, né? Que Deus está usando cada um numa área, cada um numa coisa, para que a obra dele seja feita. Veja a mentalidade carnal, os ciúmes, as contendas, aí por causa disso, por causa daquilo, porque eu quero não sei o quê, eu quero. Aí diz assim, e a natureza espiritual, como é que ela pensa? Ela pensa, todos nós somos iguais, todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso papel, de sorte que nenhum é mais importante do que outro, porque é um conjunto, se é um conjunto, se faltar um, seja qual for, a coisa não funciona como deveria. Então Paulo faz agora um contraste, para que eles entendam como pensa a natureza carnal, como pensa uma natureza espiritual. E conclui da seguinte maneira, versículo 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós. É interessante que Paulo está dizendo que é Deus que faz essa obra em nós, não somos nós. Deus faz essa obra. Então nós precisamos estar esperando de Deus, tá certo? Ele agir em nós dessa forma, ele trabalhar em nós dessa forma, entendendo que ele faz como ele quer. Eu não deixo de ser livre quando eu me submeto à vontade de Deus. Porque eu estou andando de acordo com a natureza divina. E isso é liberdade. Nós não podemos estar associados, ou esse problema sério, essa luta de duas naturezas em nós, querendo parte, eu quero viver essa natureza aqui, essas vontades aqui, parte eu cedo essa aqui, parte eu cedo essa daqui. Em parte eu sou crente, em parte eu ajo como a natureza cristã, nessa parte eu estou agindo com a natureza carnal. Esse é o problema que, infelizmente, tem levado muitos crentes à derrota na vida cristã, a esfriamento espiritual, até a estarem afastados de Deus, e muitos fracassos, tá certo? Nas lutas, nas batalhas travadas contra pecado e contra tanta coisa, porque não desenvolve. Paulo deixa claras as duas naturezas, deixa exemplos, deixa o incentivo agora a viver na natureza cristã, quando ele diz, você vai receber uma recompensa gostosa. Quando você vive a natureza cristã, quando você vive com Cristo, ele lhe dá recompensa, e Deus vai, coisa aqui bem interessante, Deus vai colocar você no lugar de atuação dele, onde ele diz, nós somos lavouras de Deus e nós somos edifícios de Deus, ou seja, nós estamos juntos cooperando numa grande obra, tá bom? Tem que ficar por aqui, que Deus continue nos abençoando e nos ensinando com a palavra dele a cada dia.